várias versões da Bíblia Sagrada, várias versões. Isso é muito prático, por quê? Eu gosto de ler a Bíblia em vários momentos do dia, e às vezes eu não consigo estar com um livro da Bíblia na minha mão. Às vezes eu não consigo estar com o nosso tão habituado exemplar da Bíblia Sagrada. E por isso nós conseguimos facilidade para acompanhar pela Bíblia quando nós temos ela em aplicativos no nosso celular. Isso é muito importante, muito bom. E você consegue fazer comparações. Nós estamos dedicando a nossa atenção a observar o texto sagrado e descobrimos o que o texto está nos dizendo. E eu não sei se os senhores e senhoras que aqui estão já tiveram a dificuldade de ler o texto e não entender muito bem o que o texto estava dizendo. Talvez você me diga, pastor, na maioria das vezes eu tenho essa dificuldade. Então, isto também pode ser resolvido pela leitura de outras traduções, de outras interpretações bíblicas. Às vezes você está acostumado a ler a João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, enfim, são versões mais rebuscadas, mais refinadas, que trazem um português diferente daquilo que nós hoje conversamos. E nós, às vezes, temos dificuldades de entender. Então, o conselho que eu te dou é, lê o texto, não conseguiu entender o que o texto está te dizendo, procura outra versão. Hoje é tão fácil, você pode procurar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Google, enfim. São várias as ferramentas de pesquisa que você digita lá o texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, 2, 3, e você lê outras traduções. Procure apenas se certificar de que essas traduções são traduções recomendadas, credenciadas, seja pela Sociedade Bíblica do Brasil, ou tem referências. Isto ajuda e muito. Isso ajuda e muito. E com o tempo, a tua dedicação na palavra, você começa a ter a habilidade de interpretar o texto, principalmente se você deseja estudar um pouquinho mais de originais, enfim, isso é uma caminhada que a gente vai construindo, porém, o que nós, todos nós podemos fazer é ter outras versões bíblicas. Não se contente só com uma. Se você ler o texto hoje pela manhã, procure saber o que este texto tem para te informar numa outra versão. A versão muda o sentido do texto? Não deve mudar, não deve mudar. É claro que existem versões que não são recomendadas, mas, na maioria delas, as que nós habitualmente lemos aqui na igreja, como a nova versão internacional, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, em que pese ter um pouquinho de diferença em alguns aspectos, elas não mudam o sentido do texto e te ajudam na interpretação. Então, faça isso. Vou ler a Bíblia, vou ministrar uma palavra, vou orar, meu devocional, meu momento com Deus. Eu vou ler esse texto e eu não entendi muito bem o que esse texto está me dizendo. Eu quero saber como este texto está escrito em outra tradução. Gente, vocês vão perceber que fala muito mais a nossa realidade em algumas traduções. Hoje, por exemplo, eu estava lendo a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, pelo período da manhã, e nestas mudanças de traduções, eu consegui entender coisas que, já estudando, dedicando a nossa atenção, pareciam estar distantes, porque nós vamos ficando esquecidas, se nós não estivermos revisitando o texto constantemente, nós vamos esquecendo algumas coisas. Aquilo que eu li parecia que nunca tinha lido antes. Eu falei, poxa, está tão claro isso na Bíblia, porque a gente vai revisitando, relembrando e ampliando. Todas as vezes que você for ler o texto que você já leu, um exemplo, nós lemos o texto de Apocalipse e faremos a leitura aqui, daqui a alguns instantes. Nós lemos ele semana passada, nós lemos do versículo 1 até o último versículo da carta à igreja em Éfeso, só que de quarta-feira passada até agora, quantos dias se passaram? Quantos dias de quarta para cá? 6 ou 7? 7 dias. Nestes 7 dias, você acha que você cresceu, evoluiu, aprendeu alguma coisa? Teve uma nova percepção? Alguma lição da vida? Pastor, eu briguei com um amigo meu e eu descobri que eu não posso mais fazer isso, porque senão vai acabar em briga.
Alguma coisa você aprendeu. Eu descobri que eu não posso deixar o forno ligado por mais do que 5 minutos, porque senão vai queimar o que eu estou fazendo. Alguma coisa a gente aprendeu. Então, todas as vezes que nós lermos um texto, todas as vezes que nós dedicarmos a nossa atenção a um texto, quando nós voltarmos nele, nós o veremos de outra forma. O texto vai mudar o sentido, pastor? Não, o sentido continua o mesmo. Mas você, como alguém que está em crescimento, amplia a tua capacidade de observar o texto. Eu chamo isso de janela de interpretação. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma janela como estas que estão aqui na nossa congregação. As janelas são pequenas. Essas janelas são pequenas. Quando você quer olhar para a rua, perto dessas janelas, talvez uma distância mediana, você consegue ter uma visão ampla da rua ou uma visão limitada? Essas janelas que nós estamos vendo aqui atrás. Limitada, porque a janela é pequena. Se a janela aumenta, você consegue enxergar mais, sim ou não? Sim. Eu chamo esta janela de capacidade intelectual. Tua mente. Quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, maior é a janela de compreensão. Se eu sou leigo em teologia e comecei a vir para a escola dominical, a minha janela de compreensão vai aumentar, eu vou ler o texto e vou entender. Se eu dediquei a minha atenção e quero fazer um curso teológico, seja ele básico ou médio, como o Ensinai, no nível fundamental e no nível médio, e eu conseguir terminar, estudar, dedicar a minha atenção, a minha janela de compreensão aumenta. Ok? Façam isso, uma recomendação antes de nós lermos o texto bíblico que nós tomaremos como referência. Apocalipse capítulo de número 1, Apocalipse capítulo de número 1, nós vamos iniciar, capítulo de número 2, perdão, nós vamos iniciar no versículo de número 1. Eu vou ler para vocês a nossa tradução aqui apresentada. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte. Quem é este anjo, pastor? Lembra que nós conversamos quarta-feira passada? Quem é o anjo da igreja em Éfeso? O pastor. Pastor da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas, pastor? Nós lemos, estudamos semana passada. São os pastores da igreja. O que o texto está nos mostrando é que Jesus está no controle da liderança da igreja. A liderança está na mão de Jesus. E que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que são os 7 candelabros de ouro? Quem lembra? As 7 igrejas. 2 verdades neste primeiro versículo. Jesus está segurando a liderança na sua mão. Ele tem um controle da liderança da igreja. E ele anda no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Nós sentimos a graça de Deus, irmã Fátima, quarta-feira passada, quando nós descobrimos este texto de forma muito prática, sabendo que isto que João escreve está falando da realidade que nós estamos vivendo aqui. Jesus está passeando em nosso meio. Ele está entre nós. Jesus está no meio da igreja. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que se dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Perceba a clareza do texto. Jesus identifica nesta radiografia da igreja em Éfeso, nesta ressonância espiritual de Éfeso, ele identifica a capacidade de suportar dificuldades que Éfeso carregava e também, quais eram as limitações da igreja em Éfeso. O que isto nos ensina, pastor? Primeiro, que Jesus sabe a tua estrutura. Jesus conhece a tua estrutura. Algumas vezes nós conversamos com algumas pessoas que têm histórias de vida tão sofridas
E a gente se comove e fala: Jesus, como pode alguém sofrer tanto? E você olha para a pessoa e pergunta: você está bem? Estou bem. Está crente? Mais do que nunca. Está orando? Estou fervoroso, acreditando. Isso quando a pessoa não está mais esperançosa do que você, que só está com a dificuldade de um aluguel para pagar, só está com a dificuldade de uma despesa que precisa ser honrada. Aí você fala: Jesus, como que pode? Se eu passo por um problema como esse, eu não sei se eu aguento. É por isso que não passa. Porque Jesus conhece a tua estrutura. Perceba como isso é belo. Isso faz sentido para a gente, Giovana. Por quê? Porque se nós estamos passando em um momento de complexidade, a gente precisa ter este gatilho acionado todas as vezes que a crise nos cercar e que nós pensarmos que não estamos suportando, a gente deve acionar este gatilho, que é um gatilho bíblico, e lembrar: Jesus não dá prova maior do que eu possa suportar. Você está chorando, mas está na prova, mude esse olhar de choro, mude a cara de tristeza e sorria. Por quê? Você vai suportar, você vai vencer. Jesus não colocou dificuldades que você não aguente suportar. Por mais que a gente às vezes seja vitimista, seja marcado pelo sentimento de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É quando a gente fica: ai, coitado de mim, que pena de mim. Tinha um desenho animado lá atrás, quando eu era criança, muitos anos atrás, muito tempo atrás. Acho que o irmão Jaldeir não era nem nascido ainda. Que ele falava assim: ó céus, ó vida. É Lip Hard. Olha aí, ó. Irmão Pedro é da minha época, lembrou do desenho. Lá atrás: ó céus, ó vida. Autocomiseração: coitado de mim, que dó de mim, tenham pena de mim, tem misericórdia de mim. E vai vivendo uma vida sempre sem entusiasmo, desmotivado. Então, Jesus, grava isso, não coloca dificuldade nenhuma em você, para você, no teu caminho que você não aguente. Tá difícil? Sorria. Por quê? Se Jesus me deu isso, ele viu força que eu mesmo não vi que tinha. E você descobre depois que você passa, percebeu? Passou, você olha e fala: não é que eu venci mesmo? E isso é bom, Pedro, isso é muito bom. Por quê? Porque toda vez que você é socorrido ou vence, socorrido por Deus ou vence a dificuldade, a tua esperança aumenta, a tua força aumenta, a tua motivação aumenta. Por que, André? Porque se você vencer uma vez, você vai vencer a segunda. Se você venceu a primeira, pode vir a segunda, que eu estou pronto. Aleluia. Vou contar para vocês rapidamente, para a gente continuar, uma experiência que foi feita com ratos de laboratório. Se puder abaixar só um pouquinho o fundo, só um pouquinho. Ratos de laboratório. O cientista, ele estava querendo saber quanto tempo os ratinhos de laboratório aguentavam em um pote de água permanecer nadando antes de se afogarem. Ele colocou os ratinhos naquele pote de água e impediu de que os ratinhos subissem. Criou um meio para impedir que os ratinhos subissem. E ele cronometrou o tempo que os ratinhos ficavam antes de se afogar. Quando eles estavam se afogando, ele retirou os ratinhos. Ele fez isso primeiro com ratinhos que se afogaram, depois ele fez isso com os ratinhos que estavam prestes a se afogar. Sabe quantos minutos os ratinhos ficaram na água, nadando, antes de se afogar? 15 minutos. 15 minutos eles resistindo. 15 minutos, Lucas, eles resistindo. Passou esses 15 minutos, ele tirou os ratinhos e deixou os ratinhos de lado. Eles se recuperaram. O que ele fez, pastor? Ele colocou os ratinhos de volta. Pergunto, quanto tempo na segunda vez os ratinhos ficaram nadando? Pastor, não tem a mínima ideia. Pois bem, eu te respondo. Teve ratos que nadaram 60 horas. Teve ratos que nadaram 3 dias. Quase fechando 82 horas. O rato que mais nadou 82 horas.
Quantos minutos ele nadou a primeira vez antes de te afogar? 15 minutos. Só que na mente pequenininha do rato, naquele microcérebro instintivo que ele carrega, ele teve a sensação de que a primeira vez que ele permaneceu nadando, ele foi livre daquela circunstância. Então a segunda, ele continuou porque ele sabia que poderia em algum momento alguém tirar ele de lá. O que é isso, André? Experiência que nos motiva. Quando você passa por uma situação de vitória, quando você é alcançado por uma intervenção de Deus, qualquer outra crise que apareça, que tenha mesmos aspectos, mesmas características, ou sejam totalmente diferentes, você se lembra, mas Deus já me ajudou lá atrás. O diabo, ele não quer que você entenda isso, mas você precisa absorver isso. Por quê, pastor? Porque se você hoje está passando por alguma dificuldade, você olha para o que você já passou. E você começa a se lembrar de quantas foram as vezes que Deus te resgatou, que Deus te guardou. Na última hora, Deus chegou e libertou, Deus chegou e livrou, Deus chegou e trouxe a resposta. Quando você começa a trazer isso para a tua memória, você começa a ativar esperança. O que é esperança? É acreditar, é esperançar, é gerar o futuro com motivação. Você começa a ter estabilidade, aquilo que estava pesado não fica mais pesado. Jesus me livrou de uma vez, eu vou ficar tranquilo, porque a segunda ele também vai me livrar. Jesus sabe a tua estrutura e sabe as tuas limitações. É por isso que a gente não passa por algumas coisas. Eu não sei como aquela família aguentou tanta dificuldade. Se isso acontece comigo, eu não sei se eu permaneço crente. Por isso que não acontece. Porque Jesus conhece. Em contrapartida, tem coisa que você passa, que aquele irmão que enfrentou 1 milhão de dificuldades não conseguiria enfrentar. Porque cada um tem uma estrutura. Nós cantamos um hino, e eu não vou cantar aqui, porque hoje é a festa da palavra, outro dia eu canto. Não, depois você vai dizer por que eu falei. Deus conhece a tua estrutura. Isso é fantástico. Deus conhece a tua estrutura. Então fique tranquilo, não se desespere. Não se desespere. É por isso que o texto bíblico é muito claro. Quando você quiser falar com Deus, você entra no teu quarto. Vai fazer o quê, pastor? Vai fechar a porta. Que é isso? Desenvolve comunhão e intimidade com Deus. É você e Ele. Pode postar o stories. Pode fazer o feed lá no Instagram em oração. Aí é outra coisa. Mas é um momento de comunhão, você e Ele. Quando você entrar no teu quarto, você fecha a porta. E o teu Pai, que te vê em secreto, te responderá. Perceba como a Bíblia aparentemente apresenta contradições. Você vai orar, sim ou não? Quem ora, fala? Sim, na maioria das vezes, sim. Quem faz uma oração, faz uma fala. Deus está dizendo, Jesus está falando, você vai entrar num ambiente onde você vai falar, mas o Pai está atento para te ver. Por quê? Porque às vezes a gente fala tanta coisa, não tem nada a ver com a nossa realidade, e Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, Deus está te vendo, e Ele conhece a tua realidade, Ele sabe do teu pensamento, do teu coração, da tua estrutura. Então, tem coisas que eu vou relevar na tua fala, mas eu estou vendo o teu coração, estou vendo a tua alma, estou vendo a tua vida. Eu irei te recompensar por aquilo que eu estou vendo, não por aquilo que você está dizendo. Olha que interessante. Deus conhece a nossa estrutura. Vamos continuar. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram muito por minha causa, sem desanimarem. O que Jesus está mostrando para a igreja em Éfeso? Vocês estão de parabéns. Vocês aguentaram situações difíceis com paciência. Paciência, tranquilidade. Está difícil? Calma que vai melhorar. Vai dar certo. E muito vocês sofreram por minha causa e não desanimaram. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora, esse texto fala muito comigo, mexe muito com a minha estrutura. É que agora, por isso que eu recomendo que vocês leiam outras traduções. É que agora, vocês não me amam
como me amavam no princípio. Isso não fala com você? Não mexe com você? Jesus está dizendo para uma igreja estruturada, irmão Jaci. Eu vou recapitular aqui em alguns segundos quem é a igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso, primeiro, portava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela era uma capital do Império Romano. A cidade de Éfeso, ela só perdia para Roma em estrutura. Ela estava no 2º lugar no ranking de importância do Império. Uma cidade dotada de mentes brilhantes. A cultura filosófica da época era muito grande. É por isso que em Éfeso tinha uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. A mente dos moradores de Éfeso era uma mente apaixonada pelo conhecimento, pelo saber, dominada pela filosofia grega. E é por isso que Éfeso vai ter o maior teatro da sua época. Teatro que cabia 25.000 pessoas sentadas. Estava onde? Éfeso. Qual era a beleza que integravam as 7 belezas do mundo antigo? Um templo gigantesco, suntuoso, assustador, belo, a uma deusa da cultura chamada Artemis ou Diana. Artemis ou Diana, um templo que recrutava pessoas em Éfeso para prestarem um culto pagão. Paulo chega nessa cidade e passa 3 anos pregando em Éfeso. A cultura dos moradores de Éfeso é alvoroçada, fica de pernas para o ar, porque a pregação do evangelho modifica a mente social das pessoas. O templo da deusa Diana estava perdendo sacerdotisas. O templo da deusa Diana estava perdendo fiéis. E a igreja de Cristo estava crescendo. 3 anos aproximadamente que Paulo passa em Éfeso, Paulo constrói uma igreja sólida. Tão sólida que a sua carta para a igreja em Éfeso não apresenta nenhuma correção. Diferente da carta à igreja em Corinto. Você vai ler a carta da igreja em Corinto e você descobre, será que Paulo está escrevendo uma igreja mesmo? Por quê? Porque tem um filho que dorme com a mãe. Tem um irmão que está processando o outro irmão. Tem as comunidades dentro da igreja. Tem a igreja do Paulo, tem a igreja do Pedro, tem a igreja do Apolo. Tem um pouquinho da igreja de Jesus ali também. Mas cada igreja tem um cabeça. E a igreja olhava para o seu fundador, a igreja de Corinto olhava para o seu fundador e dizia, você não é tão crente assim não, a gente fala em línguas. A gente entrega a profecia. E Paulo tem que pegar eles e falar assim, calma, agora eu vou corrigir vocês. Ser crente não é porque vocês falam em línguas, porque vocês estão falando em línguas, estão tolerando adultério, estão falando em línguas, estão tolerando a imoralidade, estão falando em línguas, estão processando os irmãos, estão falando em línguas, estão divididos entre si. Então aprendam a viver um cristianismo prático. Paulo resolve problemas, só que o problema que ele resolve em Corinto serve para nos ensinar lições. Todo problema tem um lado bom, grava isso. O problema da igreja em Corinto traz revelações para a igreja em Planta Evaristo. Em Éfeso, Paulo não precisa corrigir ninguém. A igreja era estruturada, irmão Jaci. Éfeso, Paulo não precisa se colocar diante da tribuna e dizer, eu vou escrever para vocês agora, porque eu quero que vocês corrijam o caráter, corrijam a moral. Não, Paulo não precisa fazer isso. E é por isso que a carta à igreja em Éfeso é a carta de maior profundidade teológica. Ou melhor, de mistérios, de revelações. A de maior profundidade teológica é a carta à igreja em Roma. Mas de revelações, de mistérios, de segredos, de grandezas nas revelações é Éfeso. Paulo escreve para uma igreja que ele estruturou. É de Éfeso que ele escreve a carta para a igreja em Corinto. Ele passa quase 3 anos lá e é expulso, mas a igreja está de pé. Essa é a igreja. Essa é a igreja de Éfeso. E é a igreja de Éfeso que experimenta, que vê, que contempla milagres. Uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, que recebeu uma orientação de Paulo. Lembra da orientação tão típica de Paulo na igreja em Éfeso? Qual é? Não vos embriagueis com vinho,
onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha a associação com o fervor espiritual. Por que isso está na Bíblia, André? Porque além da cultura da deusa Artemisa e Diana, irmão Pedro, existia um templo do deus Dionísio, ou deus Baco. Esse deus era o deus do vinho. E essa cultura religiosa acreditava que, para se prestar um culto a esse deus, irmão Jaldeia, alguém poderia fazer com mais facilidade se estivesse embriagado. Logo, nestes templos, ficavam pessoas servindo as bebidas alcoólicas na frente do templo, de preferência ao vinho, para que quem fosse entrar no culto, só entrasse no culto depois de estar entorpecido. Existem segmentos religiosos que fazem isso hoje, seja com vinho ou com chás, ambiência de entorpecimento. Eles acreditavam que o homem ficava mais sensível quando estava entorpecido. Aí Paulo mais uma vez chega para essa igreja agora dizendo: calma, gente, não que Paulo estivesse corrigindo, mas estava orientando. Vocês não vão se embriagar com vinho, porque vai ter problema depois. Vocês vão ser cheios do Espírito. O que Paulo está dizendo é que não precisa de subterfúgios para viver uma vida cheia do Espírito Santo. É só se encher. Precisa fazer nada? Não, é só se encher. Precisa algum atalho, alguma ferramenta, algum amuleto? Não, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Essa igreja em Éfeso, depois, está sendo corrigida por Jesus, que olha para ela e diz: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que vocês não me amam. Permita-me essa paráfrase, né? Jesus, sem sombra de dúvidas, sabia, mas era como se ele estivesse dizendo: vocês não me amam mais como me amavam lá atrás. Independente do que aconteceu, acho que se encaixa melhor. Independente do que aconteceu, vocês não me amam mais como me amavam lá atrás. Contudo, lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês caíram. Então João está dizendo: vocês não me amam mais como me amavam no princípio, escrevendo o que Jesus falou. E segundo, lembrem do quanto vocês caíram. Quanto fala de intensidade. É como se Jesus estivesse colocando um gráfico de linha na frente deles. Ativasse na memória deles as lembranças da fé. E mostrasse: lembra como você era? Lembro. Orava? Sim. Jejuava? Sim. Buscava? Sim. Percebe que isso começou a cair com o passar dos dias? Você foi amadurecendo, descobriu que não precisava orar tanto assim. Descobriu que não precisava jejuar tanto assim. Descobriu que não precisava estar em todo culto. Não precisava viver uma vida tão intensa. Lembra-te o quanto vocês caíram. Por que Jesus faz isso, André? Porque a gente só consegue resolver aquilo que nós entendemos, que faz sentido para a gente. Jesus está mostrando para eles: olha onde vocês estão. Sabe quem faz isso na Bíblia? Deus, lá no Éden. Adão, cadê você? Aonde você está? Deus sabia onde Adão estava? Sim. E por que Deus pergunta? Porque na pergunta de Deus, a resposta de Adão localiza ele para ele mesmo. Existem muitas perguntas que Deus vai fazer para a gente só para nós nos localizarmos, para nós sabermos onde é que nós estamos. E aí sim a gente acordar. Eu vi que eu estava nu e fugi. Ah, você reconhece? Reconheço. Quem te falou? Lembra-te de o quanto você caiu. Eu caí. Eu orava mais, eu jejuava mais, eu buscava mais, eu clamava mais. Reconhece? Reconheço. Sem reconhecimento não há mudança. Pessoas que têm dificuldades com vícios, seja eles quais forem, vícios de bebida, vícios de entorpecente, vícios de arquivos imorais, vícios de pornografia, vício com qualquer coisa. Se a pessoa não reconhece que ela tem problema, ela nunca vai ser tratada. Não.
Não, permanece. Não, eu não tenho dificuldade com isso. Eu controlo, eu domino, eu mando, mas não percebe que as condutas adotadas, os ambientes criados, são de uma dependência da prática daquilo que escraviza essa pessoa. Ela cria ambiente, mesmo de forma inconsciente, para alimentar o seu vício, independente do vício. Agora, quando a pessoa reconhece, fala, eu estou doente, preciso de ajuda, a primeira coisa que ela faz para a mudança está aqui, reconhecimento. Por quê? Aí ela está aberta para uma nova mudança, uma ressignificação, uma transformação. É por isso que em pecado há necessidade de reconhecimento. Para perdão de pecados, o que a gente precisa, André? Se arrepender. Se arrepender e deixar a prática. Aquele que se arrepender será perdoado. O que se arrepende e deixa alcança misericórdia. É isso que a Bíblia apresenta. Mas para ser curado da ferida que o pecado trouxe, a gente precisa conversar uns com os outros. Tiago escreve isso dizendo, converse, compartilhe as suas fraquezas uns com os outros para que você seja sarado. Então Deus já te perdoou, só que existem algumas coisas que ainda estão expostas em você e te ferem. E quando você vai compartilhando isso com as pessoas, significa que você entendeu e precisa de ajuda. Só que também não é para todo mundo que a gente compartilha, né? Tem gente que você compartilha alguma coisa, daqui um pouco está lá no Facebook, uma mensagem, você fala, nossa, mas parece que essa pessoa está falando para mim. Então não é para todo mundo não, você compartilha para quem Deus toca no teu coração, você faz testes a essa pessoa, vê se é confiável. Não sai abrindo teu coração para todo mundo não, tenha segurança. Não acredite em todos, faça a prova, avalie, analise o perfil, analise a pessoa, analise o histórico. A gente às vezes cria problema para a gente quando a gente sai abrindo o coração para todo mundo. Mas eu acreditei tanto nessa pessoa, foi problema seu ter acreditado, porque você não parou para ver ela antes. Mas eu achei que ela era minha amiga, por que você não fez um teste? É que a gente é tão aberto a relacionamentos, principalmente na igreja. A gente vem para a igreja, irmãos, e a gente acha que todo mundo é santo, e a gente sai abraçando todo mundo. Eu amo você, você também me ama, eu também te amo. E de repente, esse eu te amo, daqui um pouco está virando em ódio, porque um falou do outro, o outro contou o que o outro fez, outro falou o que aconteceu em casa, e você acha que o problema é a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. O problema foi você não ter avaliado para quem você abriu teu coração. O problema foi você não ter medido a amizade, a sinceridade, a transparência. Nem todo mundo vai ser teu amigo, não. Nem todo mundo merece a tua amizade. Você tem que viver em paz com todos, no que depender de vós. Mas não é porque você tem paz que você sai abrindo o coração para todo mundo. Mas tem alguém que você abra o teu coração. Faz bem, a gente precisa ser curado, a gente precisa de um amigo. A gente precisa de uma amiga, a gente precisa de um irmão, a gente precisa de uma irmã, que a gente abre a porta do nosso coração e fala, olha a bagunça que tá, eu não sei o que eu faço, para onde eu vou, não sei como caminhar, e a pessoa que você vai abrir o coração vai dizer, calma, estou com você e vou te ajudar a arrumar tudo isso. Vai passar 10 anos, você vai falar, lembra aquilo que eu te contei? A pessoa vai falar, não lembro. Por quê? Porque ela não alimenta os teus segredos para jogar na tua cara. Ela está preocupada com você, não com o que você contou. Contrapartida, se você conta para a pessoa errada, meu irmão, é só para ajudar em oração. Daqui um pouco o irmão está falando. Vou te contar, irmã Eunice, falei com a irmã lá, fulana de tal, mas eu só vou te contar para você ajudar em oração. Aí é um problema gigantesco. Um problema que inclusive afeta o púlpito das nossas igrejas. Há um descrédito muito grande. Com relação a líderes, a pastores. Nós ouvimos muitas pessoas em algumas igrejas dizendo, eu não falo com o meu pastor, porque eu sei que meu pastor conta para os outros. Há uma descrença, muitas vezes, por causa de um ou outro que falha. Mas não são todos. É a minoria, e a minoria não pode estragar a tua confiança, a liderança. A minoria não pode descredibilizar você de ter confiança no teu líder, na família, naquela ambiência de relacionamento íntimo.
Olha que interessante. Vocês têm faltado com isso. Vocês estão baixando o nível. Se vocês não se arrependerem, eles já haviam se arrependido? Não. Traz uma orientação de Jesus. Se vocês não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. O que era o candelabro? Era o que permanecia ativo na igreja, credenciando a igreja como representante de Cristo. O que o candelabro faz, pastor? O candelabro ilumina. Então a igreja de Éfeso era a igreja de Cristo por causa do candelabro que Cristo tinha colocado lá nela. Aquilo que fazia a igreja dar um testemunho da vida contra a morte. Aquilo que iluminava, aquilo que aquecia. Em Zacarias você vai descobrir, na visão de Zacarias, que o candelabro tinha um tubo que vinha direto da oliveira. Então não havia reservatórios de óleo no candelabro. O óleo vinha direto, passava pelo tubo e alimentava o fogo. O óleo era vivo, o fogo era vivo. Só que Jesus está dizendo, se vocês não mudarem de postura, aquilo que te credencia como igreja vai ser tirado de vocês. Aí vocês serão qualquer outra coisa, menos uma igreja. Por quê? Porque existem padrões mínimos para ser igreja. Olha que interessante, eles prestaram um currículo gigantesco de serviço para Jesus. Aguentaram muita prova, mas a falta de amor, a falta de intensidade, a falta de paixão estava sendo colocada diante deles como motivo para Jesus tirar aquilo que credenciava a igreja. Eles não estão pecando no sentido de mudança de caráter, no sentido de mudança de código moral, não. Estão lá permanecendo. Só que não estão tão apaixonados quanto antigamente. Não estão orando como antigamente. Jesus está dizendo, não vou tirar o candelabro, vou remover do seu lugar. Parou para pensar isso? Porque aquilo que a gente faz não mantém a presença de Deus na nossa vida hoje. Nosso currículo não garante a permanência do candelabro. Existem igrejas que vão se tornando históricas, irmã Cláudia. Vão passando tempo, e mantém o seu testemunho nas obras que passaram. Mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, a nossa estrutura é essa. Jesus está dizendo, não importa agora o que foi, sim, eu sei, reconheço, terá recompensa, só que a recompensa vem se você vencer, e se você quer vencer, o caminho é se arrepender e voltar ao primeiro amor. Voltar ao ambiente de relacionamento, de intimidade, senão eu tiro. Não é estranho percebermos igrejas cada vez mais frias, não é estranho, percebemos igrejas que não mais representam o reino, igrejas que fecham as portas e a comunidade onde ela está inserida não sente falta. Fechou, ué, estava lá? Nem sabia. Não faz diferença. Por quê? Porque a igreja precisa estar viva, sendo manutenida diariamente. A nossa fé precisa ser alimentada diariamente. Eu oro, como orei hoje ao ouvir o louvor que estava de fundo. Eu quero mergulhar nos teus rios, para onde esses rios me levarem. Eu me lembrei de quantas foram as vezes que eu chorei ouvindo esse hino. Era um tempo, irmão Silmar, que a gente não tinha muitas aspirações, não. Eu só queria viver o que Deus tinha para a minha vida e ponto. Não se preocupava com tanta coisa. Não tinha filho para criar, não tinha casa para pagar. Era uma estrutura limitada, mas uma estrutura de entrega completa. Eu só quero ser cheio, só quero ser cheio, só quero ser cheio. E hoje, quando estava ouvindo aquele hino, Deus usou a Gese para colocar, eu disse, Senhor, eu não posso perder essa chama. Nós não podemos perder o entusiasmo pelo sobrenatural. Nós não podemos perder, a gente precisa estar criando alimento diário para a nossa vida, ambiente de comunhão que jogue na nossa face que nós precisamos voltar a buscar como buscávamos.
Então procure criar esse ambiente. Desenvolva ambiente de comunhão. Faça o teu momento com Deus. E no teu momento com Deus, você deve se reavaliar se você está caminhando com as chamas do primeiro amor ou se você está sustentando nas obras do passado. A igreja do último tempo, a nossa igreja, a igreja dos últimos momentos na face da terra, que vai subir, é a igreja que não se garante nas obras do passado, é a igreja que vive o presente. Eu e você precisamos ter esse cuidado. Pastor, eu não vivi ainda o primeiro amor. Jesus vai te encontrar, vai te encher. Tem pessoas nos acompanhando nas redes sociais, seja no Facebook na igreja, ou aqui pelo meu Instagram, está sendo transmitido ao vivo. Deus quer te colocar na direção deste amor, desta paixão que queima a alma, que traz sede, vontade de orar, vontade de ler a Bíblia. A gente precisa encerrar. Olha o que o texto diz. Façam, volta um pouquinho, Gese, por gentileza. Aí. Lembre de o quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm isso ao seu favor. Vocês têm este critério que é mérito para vocês. Aí Jesus apresenta aqueles que tinham uma doutrina diversificada e herética, os nicolaítas. Vocês odeiam os nicolaítas e fazem como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Para a gente encerrar a igreja de Éfeso aqui e começarmos semana que vem na igreja de Esmirna, no versículo de número 8. Qual é o caminho para a vitória, presbítero irmão Adeildo? Façam o que vocês faziam no princípio. Ponto. Olha que interessante. A retomada de Cristo, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, gente. A retomada de Cristo sempre é as práticas primeiras. Quando você é criança, o que você precisa fazer? Comer e dormir. Comer bem, se alimentar bem e dormir, descansar, repousar. É só isso que você precisa fazer quando é bebê. Porque muitas pessoas têm problemas de saúde hoje, depois de adulto, porque comem mal e não descansam direito. Muitos problemas, irmão Pedro, surgem porque as pessoas comem mal. Colesterol, triglicerídeos, que mais? Me ajudem. Diabetes, vamos lá, quem mais? Pressão alta. Que mais? Anemia. São tantos problemas que são problemas resultantes de uma má alimentação. Come demais na hora errada, come de menos na hora certa, come bobeira o dia inteiro. Aí tá lá, de repente, com um monte de problemas. O que você precisa fazer? Você vai no médico, o médico vai falar para você, tá errado, tem que mudar a tua alimentação. Regule a tua alimentação. Se você observar os nutrientes do leite materno, você vai descobrir os ingredientes para o momento que você mais cresceu na tua vida. Momento de desenvolvimento. Se você regula a tua alimentação de acordo com os nutrientes necessários para o teu crescimento, tua saúde vive de vento em polpa. Pastor, outro problema, descansar. A gente está vivendo uma rotina tão intensa e a gente não percebe que nós boicotamos o nosso descanso. Sabia disso? Nós boicotamos o nosso descanso. Além de dormir pouco, a gente vai dormir sem se preparar para dormir. Tem gente que come demais para dormir. Aí você está deitado, mas teu corpo não tá dormindo, teu corpo está trabalhando, está fazendo digestão. Acorda cansado. Ah, que noite mal dormida. Vai dormir, mas depois das 4 começa a tomar tanto café que você não sabe, mas o café é estimulante. Chega na hora de dormir, teu corpo vai estar lá, acelerado. Você não consegue descansar.
Isso quando não deita com o celular na cama. Aí vai pegar, hein? Quero só ver quem vai falar depois. Pastor, o senhor falou para mim. Deita com o celular. Tem gente que já largou até o celular. Deita com o celular na cama. E fica 10, 15, 20, 30, 40 minutos. 1 hora com o celular. 2 horas com o celular. Aí vai dormir, já é 1h da manhã. Você não tem ideia de o quanto é prejudicial isso para o teu cérebro, para a tua visão. Aí você dorme, cabeça cheia de informações. Acorda acelerado. Acorda às vezes mal, né? Depois de 10 sonecas que você coloca lá, desliga. 10 sonecas, acorda, fica o dia inteiro cansado. Aí traz outros problemas. Insônia, depressão, tantos problemas. Para isso, você precisa voltar a fazer o que você fazia quando era criança. Come na hora certa, dorme na hora certa, ponto. Cuida do teu sono, da tua alimentação. A fé também é assim. Você precisa voltar a fazer o que você fazia lá no começo, não tem que inventar não. Precisa de muita coisa, pastor? Claro que não. Volta a viver aquilo que você vivia. Você orava, lia a Bíblia, orava, jejuava, fazia isso muito bem. Você não falava dos outros, porque estava tão empolgado com Jesus que você não via falha em ninguém. Ou alguém aqui via falha nos outros quando estava no primeiro amor? Pastor podia fazer o que quisesse, ninguém reclamava quando está no primeiro amor. Pastor é o homem de Deus. A gente vai sendo danificado pelos velhos crentes. Ou crente velho, né? Tem os velhos crentes e os crentes velhos. Os crentes velhos são aqueles que permanecem crentes, mas estão com idade avançada. Agora o velho crente é aquele que envelheceu no posto. E às vezes não tem nem muito tempo de fé, mas já está velho. Está precisando de um banho de renovo. Que vê o novo convertido, vê você no primeiro amor, fala assim, não, pastor é bênção. O irmão Pedro é bênção, o irmão Silmar é bênção. Só que ele tem esse problema, não liga não. Começa a desconstruir as pessoas na tua mente. Aí você vai se intoxicando, daí começa a reparar. Aí não vai no culto que o irmão lidera lá, porque o culto que o irmão lidera, o culto é bênção, mas o irmão tem esse problema. Aí você começa a deixar de vir em alguns cultos. De repente está lá você, com um currículo de obras, sem o coração apaixonado, porque você só consegue achar defeito nos outros. A gente é assim. E Jesus está dizendo, Lucas, fique atento. Para quem ainda está no primeiro amor, não ouça isso. Deixa para lá. Não se intoxique. Se alguém for fazer alguma coisa nesse sentido, você corta na hora. Você fala assim, calma, meu irmão, a igreja é assim mesmo, eu estou aqui por Jesus. E vamos orar para Deus abençoar ele. Vamos orar para Deus abençoar a irmã. Vamos orar para Deus abençoar o líder do ciclo de oração, do louvor. Quem for, vamos orar para Deus abençoar o pessoal da mídia. Vamos que vai dar tudo certo. Mas viva essa chama. Entre na igreja, sabendo que você está aqui por Ele. Eu vou orar, Jesus vai falar comigo hoje. Eu estou apaixonado por Jesus. Estou com saudade dele falar comigo hoje. Mas Jesus já falou de manhã, não interessa. Eu quero ouvir a voz dele. Eu amo quando ele fala comigo. Eu amo quando ele me renova. Eu amo sentir a presença dele. Eu só quero isso. Eu vou trabalhar chorando. Eu volto para casa chorando. Eu vou pregar. Eu vou cantar. Eu vou orar. A gente vai vivendo esse primeiro amor. É isso que importa. Eu encerro aqui, gente. Nós temos a sensação que Deus quer que a gente trabalhe, vai trabalhar para a igreja, trabalhar. Isso é um equívoco. Porque quando a gente vai trabalhar para Deus, a gente faz o que a gente pode na hora que a gente pode. Sabia disso? Quando a gente vai trabalhar para Deus, a gente faz o que a gente pode na hora que a gente pode. É por isso que Deus não quer que a gente trabalhe para Ele. Ele quer trabalhar através de nós. É Ele fazendo através de nós o que Ele quer na hora que quer. E quando Ele faz através da gente, nossa principal preocupação não é no que a gente faz, é sim o que Ele quer de mim. Então, ao invés de eu me preocupar com o meu trabalho, eu me preocupo de me relacionar com Ele. Porque quanto mais perto dEle eu estou, mais por mim Ele faz. Pegaram isso? Para a gente encerrar, pegaram isso? Aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Quanto mais perto de Deus eu estou,
mais eu descubro o que Ele quer fazer através de mim. Então minha preocupação não é trabalhar, minha preocupação é relacionamento. O que Deus quer da gente é relacionamento. O céu, irmã Givanete, não é para quem trabalha, o céu é para quem se relaciona. Por quê? Porque Jesus diz, eu vou lá construir uma casa para vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Jesus está dizendo, aonde eu estiver, aqueles que se relacionam comigo vão estar. Eu quero quem se relaciona comigo. Eu quero quem caminha comigo. Eu quero quem anda comigo. Relacionamento. Vamos voltar ao primeiro amor? Tem um hino que a gente canta. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Quem lembra desse hino? Vamos, canta um pedacinho, Cláudia, pra gente. Feche os teus olhos. Minha oração é que o Espírito Santo reacenda a chama no teu coração. Minha oração é que as brasas do Espírito que estão em nós sejam sopradas pelo vento do Senhor. Que o som do vento que inundou a casa de Pentecostes inunde a nossa vida e nós possamos orar, consagrar, jejuar, viver uma vida de entrega completa, entrega total, uma vida que vive de fato no altar. Que você possa perceber a partir de hoje o seu crescimento novamente. Que você possa perceber a sua devoção novamente. Você vai acordar essa madrugada com vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Jesus começa a te encher. Nós somos a igreja que está antecedendo a volta de Jesus, a igreja do arrebatamento, a última geração, e por isso clamamos, Senhor, do jeito que o Senhor encheu no começo, faz de novo em nossa vida, enche-nos com tua glória, nos leva ao primeiro amor, queremos sentir a tua presença e queremos refletir a tua glória, em nome de Jesus, nos leva, Pai, nos leva à comunhão, à intimidade, à inocência, a simplicidade, onde as pessoas nos feriam e nós perdoávamos, não carregávamos mágoas, nos leva ao ambiente de comunhão, nos leva novamente ao princípio, que nós possamos sair daqui cheios dessa certeza e dessa convicção, para a glória e louvor do teu santo nome. Juntos nós dizemos amém, amém e amém.